Começa agora mais um podcast de letra. As principais notícias do esporte comentadas pela nova geração do jornalismo. Com Wellington Oliveira, Victor Marques, Giovanni Meirelles e Lucas Januário. De letra! É isso, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver escutando esse podcast. Começa mais um podcast de letra, dessa vez temático. Eu estou aqui com o Giovanni, com o Vitor e com o Lucas, e hoje o assunto vai ser Santos Futebol Clube. O Santos está jogando muita bola, está chegando, vai ser campeão paulista? Não. Hoje o assunto é outro. O assunto é a crise financeira que vem assolando a equipe santista. Acho que talvez desde que a gente se conheça aí por torcedor, por fanático de futebol, a gente escuta falando que o Santos nunca anda tão bem das pernas, passando às vezes por presidentes que conseguem ter um dinheiro, dar um aporte financeiro, que foi o Marcelo Teixeira durante muito tempo aí na equipe santista, e depois sempre vendendo seus craques, e nunca consegue tá estável financeiramente no clube, né? E ultimamente, o que talvez motivou esse podcast foram as entradas na justiça aí, tanto do goleiro Everson, tanto do atacante Eduardo Sacha, reivindicando, né, a saída do Peixe, alegando não receber salários. E aí, Giovanni Meirelles, seu panorama, a gente vai falar hoje de Santos Futebol Clube. Que situação é essa, a do Peixe, né? Pois é, né, Wellington? Aquele time celeiro de craque, sempre vendendo, de Pelé, de Neymar, de Ganso, entre outras joias, do Rodrigo, enfim. Se a gente ficar contando, depois a gente vai passar certinho os valores, né, que o Santos arrecadou nos últimos anos aí, mas é uma grana muito alta para uma equipe que hoje passa por problemas financeiros. Com certeza é má administração, investimentos errados, contratações equivocadas que envolvem muitos empresários em volta, que quando o Santos vende acaba ficando com pouca porcentagem. Enfim, o Santos está com bastante problema, principalmente não só nesse campeonato paulista, mas em questão de presidência também, porque o Pérez lá tá apertado com o homem, tá ficando complicada a situação. E aí, Lucas, e o Peixão? O que a gente faz para desafogar o peixe? Opa, será que o peixe morre afogado? É uma questão interessante, Wellington, mas primeiramente boa noite a todo mundo e bora para mais uma edição aí. Cara, a situação muito complicada do Santos, como o Giovanni mencionou anteriormente, o Santos tem um problema muito grave político, esse problema acaba interferindo diretamente no elenco, na questão financeira, em contratações, acaba perdendo jogadores, já é um elenco que nos últimos anos tem tido algumas dificuldades, não tem um elenco tão grande. O Santos passa por problemas muito complexos hoje e vinha fazendo um campeonato paulista até interessante, mantendo-se ali no nível de classificação, que é obrigatório para os grandes, mas, cara, não voltou bem e ainda com a perda desses jogadores pode passar por uma fase complicada as próximas fases. Então, olha, desde 2000 para cá, eu tô puxando na memória, o Santos ganhou inúmeros campeonatos paulistas, ganhou o Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores, nunca correu nenhum risco aí de rebaixamento, mas não consegue se alinhar, né, financeiramente, né, cara? É isso aí, Wellington, boa noite Giovanni, boa noite Lucas. Teve a Copa do Brasil também com Robinho, Neymar e Ganso, e é um time que fatura muito e que não consegue montar boas administrações para poder fazer esse dinheiro fluir, para não ter esses problemas como está acontecendo agora, né? A gente vem, como já citaram há muito tempo, falando que o Santos tem um problema, agora a gente está noticiando, virou notícia muito por causa desse pedido de saída dos dois jogadores, mas o Santos tem problemas financeiros há muito tempo, más administrações
de muito tempos atrás, não é só dessa gestão do José Carlos Pérez, há muitas gestões atrás, e a gente já vem vendo algumas coisas meio obscuras na diretoria do Santos, que passam alguns assuntos que a gente não sabe até hoje, como a venda do Neymar, que é muito polêmica até hoje, gera problemas lá na Espanha. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essas situações, sobre essa crise no Santos, que é um time gigantesco, tem muita história e infelizmente até hoje passa por esses problemas que não deveria. É isso, infelizmente passa por todas essas situações e começa, eu puxando aqui por pouco, pelo menos dos anos 2000 para cá, Robinho vendido ao Real Madrid. Rodrigo também, esses tempos, vendido ao Real Madrid. Diego, o próprio Diego quando saiu com uma grana muito alta. Quer dizer, o que está acontecendo, né? Por que o Santos não consegue? A gente não escuta notícias que o Santos está abatendo esses valores, né? E está explodindo agora nessas últimas gestões, né? O que o Santos precisa fazer para conseguir vender bem os seus jogadores, ô Giovanni? Wellington, acho que vender, talvez até consiga vender bem. Eu acho que na hora de trocar a moeda, de pegar jogador de volta, acaba fazendo tudo errado. Por exemplo, o Santos até hoje tem dívidas para pagar o Hamburgo da Alemanha, que é a contratação do Kleber Reis, o zagueiro, tem uma dívida aí de 20 milhões pelo Kleber, que não está no Santos. Tem dívidas ainda com o Atlético Nacional, pelo Felipe Aguilar também, que não está mais no Santos, foi vendido ao Atlético Paranaense por 10 milhões. E tem uma dívida ainda pelo empréstimo do Luan Pérez, o zagueiro, pelo time lá pelo Brugge, né? Bruges. Sei que é um cara brabo, da Bélgica. Então, assim, tem dívida. Então, você imagina ter uma dívida de 20 milhões pelo Kleber, cara, por um zagueiro que rodou Paraná, rodou Curitiba e hoje está na Ponte Preta. Então, assim, sem contar que ano passado fechou com o Cueva por 26 milhões de reais, pagou 26 milhões no Cueva, pegou o Raniel para pagar parte do Vitor Bueno com o São Paulo, então usou jogador como uma moeda de troca. Enfim, o Santos tem algumas negociações que realmente não dá para entender. É isso. Então, né, Lucas, essa situação realmente é muito estranho, né? É estranho porque a equipe do Santos sempre consegue chegar longe. Eu peguei alguns números aqui e o problema não é só o problema não é só a venda ou, vamos dizer assim, a gestão aí nessa troca de valores, mas como os jogadores são picados, né? E o Santos, principalmente, a gente vê, passou o Grupo Sonda, a gente se recorda há um tempo atrás, o Grupo Sonda no Santos, que eram redes de mercados e outras coisas também, comprou diversos jogadores, fatiou diversos jogadores e deu no que deu, né? O Santos acabou ficando sem ninguém. É isso aí, Wellington. E esse problema de jogadores fatiados já vem justamente de gestões anteriores, e as gestões que vão recebendo, vão tomando poder, acabam estourando nelas. Cara, e é uma problemática muito grande que acontecia bastante no futebol brasileiro. Hoje você consegue ver que diminuiu bem. Há tipo uns 5 anos atrás a gente pegava para ver as maiores joias, praticamente todas as maiores joias do nosso futebol eram fatiadas. Tinha jogador que tinha 3, 4 donos, era uma problemática muito grande que vem diminuindo. E no Santos isso ainda se mantém e foi o que a gente acabou de falar sobre o Neymar. O Santos teve uma venda obscura do Neymar justamente por conta disso aí. Era um jogador que tinha para ficar no Brasil, o Santos fatiou, vendeu aqui, vendeu ali, um patrocinador aqui, um patrocinador ali e acabou mantendo o jogador e de alguma forma foi bom para o Santos no nível futebolístico, conseguiu um retorno, mas financeiramente acaba deixando a desejar e o clube acaba deixando de receber um dinheiro que poderia ser muito importante se bem investido, que é o maior problema dos clubes brasileiros, é saber quando e onde investir. Eu acho que falta um pouquinho para o Santos, um pouquinho talvez da malandragem do São Paulo que usa para vender jogadores. Porque eu acho que as duas equipes, uma que mais revelam aí no país, o Santos até mais que o São Paulo acaba revelando, porém o São Paulo acaba vendendo melhor seus jogadores, né? Com isso, com o Antony, com o David Neres, enfim, vários jogadores. Acabou de renovar o contrato com o Paulinho Boy, que pode ser que faça um dinheiro aí futuramente. E isso não acontece no Santos. É molecada atrás de molecada, mas a gente não sabe para onde está indo. Contrato até quando, dinheiro, valor, multa. Como que é isso aí? No São Paulo é um pouquinho mais organizado nessa relação. É isso, Wellington, São Paulo complementando. Opa, pode só falar. Complementando um pouco o que o Giovanni disse. E é verdade isso aí, só que no Santos eu acredito que há uma problemática maior. O São Paulo acaba subindo vários jogadores, e no Santos também, é claro, mas parece que o holofote no Santos geralmente vai apenas para um cara.
No São Paulo consegue-se ter um holofote mais dividido. No Santos, geralmente, todo mundo fica procurando um substituto do cara craque anterior. Né? É o raio, tem que cair sempre lá no mesmo lugar. Exatamente, e isso acaba gerando uma pressão nos jogadores. Alguns jogadores acabam não se desenvolvendo. Isso é uma bola de neve. Vitão, você deve estar mais inteirado aqui, tenho certeza, da mesa. As situações aí, você pode... Depois, se você quiser, não precisa ser agora, mas se você puder encontrar pra gente as situações exatamente do que está acontecendo, o que o Everson está alegando, o que o Sacha tá alegando aí para conseguir sair do Santos, e o que falta para o Santos conseguir, porque o São Paulo é um exemplo, é um bom exemplo, o São Paulo vende muito bem os seus jogadores e que a gente não fica sabendo de tanto empresário, tanta gente fatiando, e Cotia, olha que Cotia é um lugar que os empresários costumam ficar de olho, né? É isso aí, velho. Então, só para complementar também o assunto, o Giovanni citou também o Aguilar, que é o Kleber Reis, e a gente tem algumas outras opções feitas pelo Santos que não foram tão boas, que a gente vê que não deram certo, tanto que gastaram 40 milhões no Leandro Damião, contrataram também Copete por uma boa grana, essa grana que vem de Neymar, que vem de Robinho, que vem de Diego, de Rodrigo, e eles estão investindo mal nessas situações. Eu estava até procurando algumas vendas aqui, e eu posso citar algumas das maiores, tipo Alan Patrick foi vendido ao Shakhtar por quase 14 milhões de reais, aí temos o Felipe Anderson 23, o próprio Gabigol por 100 milhões de reais, Giovani quase 50, tem o Neymar que na teoria foi 72 milhões, mas a gente sabe que por trás teve mais dinheiro, o próprio Robinho, Rodrigo por quase 200 milhões de reais, tem o Thiago Maia do Flamengo agora, então a gente vê que é um time que lucra muito, apesar desse fatiamento, é um time que vende bem seus jogadores, só que a gente não sabe aonde vai parar, a torcida não sabe aonde vai parar esse dinheiro, com quem que tá esse dinheiro que podia ser reinvestido e formado ótimos elencos. A gente sabe que a arrecadação do Santos não é a mesma de São Paulo, de Palmeiras, de Corinthians, de Flamengo, por estar um pouco distante da capital, mas um clube que nunca precisou ser centro das atenções para ser muito competitivo e está sofrendo por coisas que não deveria. Com relação a isso que você falou, Everson e Sacha cobraram salários atrasados e direitos de imagem. O Sacha está pedindo em torno de 12 milhões, reivindicando na justiça. O Everson é muito dinheiro. O Everson também. O Everson é 7 milhões, já foi negada a primeira parte, mas também é um bom dinheiro. Além disso, teve esses tempos atrás o Brian Ruiz, que também se desligou do clube por esses mesmos assuntos. Você tem que lembrar que o Brian Ruiz tinha jogado no equipe do Santos. Não jogou, né, Vitor? Jogou pouquíssimo, jogou acho que menos de 15 partidas, não fez nenhum gol, não chamou atenção, não se deu bem com técnicos nem nada. Então ele se desligou recentemente do clube, recebeu salários, recebeu tudo e processou o clube no final. Tivemos também o Yuri Alberto, que também não renovou seu contrato e deixou o Santos. Um menino desse que podia ser vendido por esses valores. Gustavo que a gente Henrique citou. Também, né, Vitor? Gustavo Henrique, temos o Zeca também, temos muitas opções, muitos destaques para falar. Então eles estão cobrando isso na justiça, o do Everson já foi recusado, cabe recurso, e a situação é que alguns jogadores já falaram que não vão entrar na justiça por respeito ao Santos, mas eles podem. Inclusive o Soteldo já falou sobre isso, tem o Marinho, já cobrou publicamente o presidente do Desde Santos. Desde o passado, né, Vitor? Exatamente, Final exatamente. Do campeonato, eu lembro bem. Não é de hoje, a gente vê que não é de hoje, os jogadores já estão cansados dessa administração do Santos, a torcida já não aguenta mais também por perder jogadores assim de um modo que não deveria, e essa é a situação, tá complicado para lidar com esse tipo de situação de um clube gigantesco, né? Eu tô fazendo aqui de cabeça mesmo, desculpa interromper, Giovanni, rapidinho, um time rápido, se você pensar só de jogadores que pelo menos, se não revelados, se destacaram na equipe do Santos. Eu consigo fazer um time inteiro. Rafael no gol, jogou muito, Taça Libertadores, tudo mais. Alex, zagueiro, foi para a Europa também, se destacou. Se você colocar o próprio Gustavo Henrique, para mim, era um cara que o Santos não poderia ter perdido da forma que perdeu.
Léo de um Exato. lado, grande lateral esquerdo. Temos o Renato, Alexandre e Danilo. Alexandre e dupla de Danilo, lateral. dois campeões da Taça Libertadores. Cara, quantos jogadores do Santos... Isso que a gente falou de defesa e de ataque, a gente já cansou de falar, a gente sabe o tanto de jogador moleque pra frente, ofensivo que tem. Pode completar, o Giovanni. Olha, eu acabei esquecendo o que eu ia falar, mas Muito voltando bom, em Giovanni. uma outra parte. É assim mesmo, isso acontece. Já que o senhor passou com o carro no meu pensamento aqui. Senhor não, por favor. Cara, lógico, já não passou da hora talvez do Santos pensar em aumentar esse estádio? Será que não seria uma renda Cara, eu a ia mais? tocar nesse assunto. Porque quando tem jogo no Pacaembu, o Pacaembu lota, é uma renda muito maior do que tem na Vila Belmiro. Então, é uma renda fixa, uma renda extra que tem quase toda semana, que é a renda de estádio. Já não passou da hora do Santos pensar um pouquinho em aumentar aquele estádio? Não aumenta muito, aumenta um pouco, pô. E digo mais, o problema, né, ô Giovanni Meirelles, que você, no momento, se você pensar bem, você não consegue nem ampliar a Vila Belmiro. Por quê? É dinheiro? Também, não é só esse o problema. Para a Vila Belmiro, que comporta, vamos dizer, a capacidade máxima, a gente já viu agora com esses padrões, né? Chegando, sei lá, 14, 15 mil pessoas numa Vila Belmiro, devia estar lotada todo jogo. Como que você vai pensar em aumentar um estádio se você não consegue lotar os 15 mil lugares que você tem? Né? Aí fica a pergunta, aí vocês podem completar. Eu vou, só para me complementar sobre esse assunto, eu acho válida a ideia, inclusive já tem um projeto aprovado de reforma e aumento de capacidade da Vila, só que eu sinceramente acho que o problema do Santos não seria esse. O problema não é o pouco que se consegue com o ingresso. Eu acho que o problema do Santos é muito maior que isso. Como o Wellington falou, tem jogos que dá 3, 8, 10 mil pessoas no máximo na Vila, então esse não é o problema. Eu acho que essa displicência da diretoria com o time em deixar jogadores como o Gustavo Henrique embora, como o Zeca, que era jogador de seleção olímpica, e ir embora de graça, como muitos outros, e não ver um retorno. A gente teve ano passado o Santos com um time que não estava brigando para, no meu ponto de vista, não brigava, o elenco do Santos não brigava nem para Libertadores, e conseguiu ser vice-campeão jogando um futebol bonito, jogando um futebol vistoso. Então a gente sabe que ali rende, que é um time que puxa, mesmo com o Sampaoli ali, a gente sabe que é um time que pode dar frutos mesmo sem ter o melhor elenco do Brasil. Então, o que falta para o Santos, eu acho, na minha opinião, é uma diretoria mais profissional, é uma diretoria que fosse mais limpa, que mostrasse para o torcedor o que está acontecendo, que não fizesse isso que a gente está vendo com o Santos, né? Agora eu lembrei, Wellington, meu pensamento, que os outros jogadores foram bonzinhos, né? Porque o Santos poderia ter um prejuízo enorme, porque só o Everson e o Sacha entrou na justiça pedindo rescisão. Lembrando que há uma lei que a partir de 3 meses sem salários recebidos, o jogador pode entrar em rescisão de contrato na justiça sem problema nenhum. Então, até que a torcida fez um movimento para o Soteldo não pedir essa rescisão, porque sabia que tinha direito. Quem quisesse ali estava no direito, assim como teve o Everson e teve o Sacha, né? Só respondendo a questão do Giovanni sobre o estádio, Wellington. Cara, eu acho muito válida a ideia de aumentar ou fazer um estádio novo para o Santos, porque é uma equipe muito tradicional, que tem, querendo ou não, tem uma grande torcida. O pessoal brinca bastante com o torcedor santista, tem mas número com relação à torcida, logo eu passo para vocês. Né? Todo mundo sabe que o Santos tem uma grande torcida, mas eu vou ao encontro do que o Vitor disse. Eu acredito que o problema do Santos é gestão. E como já foi citado aqui, não é recente. E essa diretoria ampliou isso. Ampliou e está mostrando-se um desastre, cara. O presidente já sofreu o processo de impeachment. O conselho aprovou o processo de impeachment e ele só não sofreu, de fato, o impeachment porque os associados do clube não votaram contra. É muito complicada essa situação, cara. E esses problemas acabam, querendo ou não, afetando muito financeiramente. O Santos já é uma equipe de uma região menor. Santos não é a grande São Paulo. Naturalmente, o Santos vai ter receitas menores que os 3 da capital. Mas, cara,
O Santos é uma equipe tradicional, uma equipe que vende muito, uma equipe que já revelou grandes jogadores recentemente e isso atrai muita mídia. O Santos tem um potencial financeiro interessante, mas isso não é explorado. E aqui vai uma autocrítica à nossa classe. Eu acho que a gente só começa a falar desses problemas de gestão, principalmente ligados ao financeiro, quando eles explodem. Pelo menos a gente só vai escrutinar os fatos, vai tentar ir lá profundamente para ver qual é o problema de fato que está acontecendo, como no caso do Cruzeiro, que aconteceu agora que caiu para a Série B. Aí todo mundo foi lá ver o que aconteceu, que os dirigentes do Cruzeiro pagavam motéis, pagavam saídas de luxo com garotas de programa, com muitas questões obscuras, gastando no cartão corporativo do clube um dinheiro que não se deve gastar, cara. A gente só faz uma pesquisa mais profunda, só tenta fazer um jornalismo investigativo quando a gente já vê que de fato estourou. E todo mundo sabe que por trás das câmeras no futebol brasileiro, digamos assim, nos bastidores tem muito problema. E é de se imaginar que acontecesse coisas assim. Então eu acredito que a gente também poderia dar uma ajudinha maior para o nosso futebol e tentar pesquisar melhor, buscar mais essas coisas e tentar encontrar para melhorar as coisas por aqui. Só para complementar esse assunto, desculpa cortar, só para comentar, que o Lucas falou, concordo plenamente, só que a gente tem que fazer um ponto sobre a torcida com isso, né? Eu vi muitos debates sobre essa situação do Cruzeiro ano passado, inclusive quando a Gabriela Moreira, que foi atrás dessa situação do Cruzeiro, investigou a situação e falou que o negócio não estava certo, muitos torcedores foram criticar, muitos torcedores, a mídia que é torcedora do Galo, mídia... Quer derrubar o Cruzeiro. Quer derrubar mídia do eixo, que o time tá bom, tem um ótimo elenco, e realmente tinha. Então, os torcedores pode ter um meia-culpa nisso também, assim como os jornalistas, os torcedores têm que ter, porque as pessoas veem só o que tá rolando ali dentro do campo e esquece que o extracampo manda muito no futebol. A gente tá vendo agora o caso do Atlético Mineiro, que tem um investidor de fora, tá montando um bom time, tem um bom técnico, pode ser que brigue pelo título brasileiro, Copa do Brasil e os demais, só que a dívida do Galo tá chegando a 1 bilhão também, então é uma coisa que vai ficar meio obscura. Daqui uns dias, se ele sair, o que vai virar do Atlético Mineiro? Então eu acho que, tipo assim, a gente tem que, todo mundo relacionado ao futebol devia cobrar essas situações dos dirigentes, uma diretoria mais profissional, não só do Santos, não só do Cruzeiro, mas acho que de todos os clubes mesmo. É muito pouco exemplo que a gente tem aqui no Brasil em relação a isso. Ficou o exemplo, né? O Cruzeiro, tomara que sirva de exemplo aí para os clubes, para o Santos, que é o assunto da nossa pauta de hoje, e o Lucas tinha falado com relação ao engajamento. Lucas, tem alguns dados que eu tinha até pegado aqui, não sabia o momento certo de usar, acho que foi esse o momento certo de usar. O Santos é o 4º clube nacional com o maior engajamento em suas redes sociais. Pelo menos a torcida se mostra interessada em se querer saber do Santos, em estar participando do que o Santos movimenta na rede social. Aquele negócio, o Santos é o time do meu avô, o Santos é o time que tem pouca torcida, o time do Pelé, não existe. Aí a gente sabe que não é real, é só mito mesmo. O torcedor do Santos está sempre bem ativo. Então, que a gente, voltando rapidamente no assunto, se o Santos conseguir fazer essa torcida estar presente, mais próximo dele, não só com venda de camisa, sócio torcedor, mas principalmente fisicamente, né, que a gente sabe que a Vila Belmiro, o Santos apesar a gente tem que ter mais torcida, para quem botar em mais gente, mas sempre faz uma grande diferença o Santos jogando lá dentro, Caldeirão e tudo mais, né? E o Santos, de 2010 para cá, vendeu cerca de 15 atletas. Nessas transições, não todo o dinheiro foi para a equipe santista, né? Que, como a gente comentou aqui, toda aquela fatiação, parece um pedaço de bolo. Jogador, 223,3 milhões de euros, e dá cerca de 1,04 bilhões de reais. É muito dinheiro. Já pensou esse dinheiro agora no Santos? Rapaz do céu, o Santos batia Flamengo, batia todo mundo. Mas é isso, né, pessoal? Acho que vou deixar aí vocês para as suas considerações finais, mas é isso, a situação que passa. A gente falou um pouco do Santos, mas é uma situação que bate bastante aí em vários jogadores. O Santos está em evidência devido à saída dos jogadores, mas
bate em todos os clubes brasileiros, que sirva de exemplo para todos eles, né? É isso. Além desses 1 bilhão de reais que o Wellington falou, se colocasse ainda mais na conta esses jogadores que saíram de graça, né? Acho que ia fazer muito bem financeiramente para o Santos, né? E destaque, eu deixo assim, minha última fala é que muito provavelmente com essa situação que o Santos vive, a saída vai ser vender mais jogadores, né? E aí ficam os bons jogadores à primeira vista, né? Lucas Veríssimo já teve proposta do Atlético, a mídia comentou muito sobre o interesse do Jorge Jesus em levar ele para o Benfica, tinha um time da Inglaterra, se eu não me engano, Crystal Palace estava de olho também. É uma pena, né? Tem o Soteldo também, é uma pena esses ótimos jogadores que deram resultado com a camisa do Santos ter que ir embora desse jeito, apenas para cobrir buracos financeiros. Para finalizar, a minha conclusão, eu vou utilizar um pouquinho do que o Vitor falou. Cara, eu só faço um pedido para os torcedores, para os dirigentes, para todo mundo que é relacionado ao futebol. Vamos deixar a paixão ali para dentro de campo, para conversa de boteco, para brincadeira. Mas na hora de analisar politicamente o clube, as situações que acontecem, eu acho que a gente tem que colocar-se um pouco distante disso, tentar realmente largar a paixão de lado e ver que isso pode estar prejudicando o seu lazer. Esses problemas que acontecem políticos dentro dos clubes prejudicam o futebol, prejudicam o espetáculo. O futebol brasileiro poderia estar hoje muito melhor, num patamar muito próximo com o europeu, se a gente conseguisse de fato ter clubes organizados, clubes bem estruturados. Só digo isso. É isso aí, Wellington. O que resta para o Santos é vender jogadores, que foi o que foi falado hoje no Conselho Fiscal do clube. Que a única alternativa para essa crise seria a venda de jogadores. Então eu também não vejo uma outra alternativa para recuperar esse déficit, a não ser vender jogadores que já estão no seu elenco, talvez aqueles mais renomados ou aqueles que estão no banco, sem muito o que jogar, sem espaço mesmo. Vai ter que vender, independente se o cara está entre os 11 titulares ou não. É isso, muito obrigado a todos então que escutaram a gente aqui, tanto no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no YouTube, nas nossas redes sociais, só procurar lá de letra, tanto no Instagram quanto também no Facebook. Até mais!